Olá pessoal, meu nome é Luciano Bravo e bem-vindo a mais um vídeo da série Aporte de Capital Internacional. Neste vídeo iremos falar sobre hedge cambial. Fizemos esse infográfico aqui para ilustrar uma clássica operação internacional, onde o cliente criará uma estrutura internacional para aportar recurso nos Estados Unidos ou Europa e remeterá esse recurso para a empresa brasileira, que aplicará esse recurso no seu investimento. Lembrando que dentro desse fluxo temos a garantia, que sempre é colocada como colateral do crédito. Pois bem, um pouco sobre hedge cambial. Hedge cambial foi desenvolvido no século XIX, com o intuito, ou com o objetivo de proteger operações de commodity. Naquela época havia-se uma preocupação muito grande de compra e venda da commodity, e a imprevisibilidade de custos ou de venda preocupava e aí criaram um mecanismo de capital de cobertura ou capital de proteção. Hoje no mercado financeiro, que nós falamos de hedge cambial, ele é utilizado quando o cliente tem uma estrutura que ele precisa compensar através de variações do ativo, no caso aqui o recurso aportado. Pois bem, sempre me perguntam se é necessário hedge cambial em operações internacionais. Eu sempre respondo que pela nossa visão, pela minha visão e pela visão do meu advisor, não é necessário. Explicamos por quê. Quando um cliente cria uma estrutura coparticipada, ele tem aqui a capacidade de fazer uma poupança em dólar e euro. Como é o fluxo? O fundo contratualiza com a empresa coparticipada do cliente, esse cliente faz um mútuo com a sua empresa brasileira, remete o recurso pela 4131, portanto livre de tributação no capital principal, e essa empresa aplica no seu negócio, no seu business, seja plantações, seja estruturas de processamento de produto, seja real estate, energia, seja o que for. Pois bem, como a empresa do cliente já existe um contrato firmado e devidamente acondicionado com o fundo, vamos imaginar que essa é uma operação hard lender que dá em torno aí de 5 anos de carência. Então ele tem 5 anos para devolver o capital para esse. Mas vamos imaginar que o investimento do cliente no Brasil tenha um payback de 4 anos. Então, ou seja, ele investir e retornar o recurso sejam 4 anos. Portanto, 1 ano antes do término do contrato final. Pois bem, quando ele manda o recurso para o Brasil, ou em tranche único, ou em tranches programados, o que é muito importante, o investimento é feito no seu negócio e há um retorno. Então imagina, se ele está construindo uma torre de apartamento, que ele leva 2 anos para vender e 2 para vender tudo. Então 2 anos ele constrói, 2 anos ele vende tudo. Significa que durante os 4 anos ele terá várias inserções de receitas aqui, porque ele não precisa da receita de venda, como a maioria faz, para poder capitalizar a sua empresa, porque ele já tem o crédito que foi aportado por uma operação, por exemplo, de hard lender. Significa que todo o recurso que entrar aqui de 1 a 4 anos, que é o payback, ele pode guardar nessa conta, que é uma empresa dele também, em dólar e euro. Portanto, toda vez que o dólar subir, ou o euro subir, ele chama o capital. Toda vez que ele cair, ele remete os ganhos para fora. E com isso ele cria uma poupança em dólar e euro. Isso funciona como um hedge cambial natural, ou seja, ele controla esse fluxo de ida e vinda. Porém, como bem lembrou o nosso amigo Dionísio Carmo Neto, todo cliente precisa ter 2 responsabilidades extremamente objetivas. Primeiro, todo recurso tem que estar dotado de uma engenharia financeira poderosa aqui. Por isso que nós sempre recomendamos ao cliente criar um bom planejamento do recurso que está aportando a nível internacional. Então ele precisa ter uma boa engenharia financeira. E segundo, ele precisa controlar os custos. Não é porque o capital vem daqui, por exemplo, 3 milhões de dólares e chega aqui quase 15 de reais, que esse recurso não precisa ser controlado. Ele precisa ser minimamente controlado. Por quê? Porque essa empresa que é dele, que contratualizou usando a garantia, terá que devolver esse capital. Então, como que o cliente controla essa variação cambial? Do jeito que foi colocado aqui. Todos os ganhos oriundos ele não pode mandar para outro empreendimento. Ele tem que devolver e deixar uma poupança em moeda forte.
Concorda que se o prazo dele de payback é 4 anos, um ano antes dele ter que devolver o capital para o fundo, ele já tem 100% do crédito em conta? Então, com isso, é só ele seguir o planejamento financeiro e controlar o seu custo, que com certeza o capital estará todo guardado aqui. E ele até eventualmente pode usar esse capital para outros investimentos, desde que não corra em risco a devolução na data de aniversário do contrato. Então é importante que todos entendam que o hedge cambial, se o cliente quiser fazer, se for do desejo dele fazer, ele pode fazer. Ele pode procurar um banco de mercado e fazer o seu hedge cambial. Porém, na nossa visão, que é a visão de internacionalizar empresas para fins de crédito, o hedge está aqui. Quando você controla o fluxo em real, em dólar para real, ou euro para real, e real para dólar e euro, sendo que as duas empresas são do mesmo cliente, você controla o seu hedge cambial. E cada um dos empresários tem que entender bem onde está colocando o seu dinheiro. Seja ele um produtor rural, seja ele uma empresa de GD, geração distribuída, seja uma empresa de real estate, ou seja, quando um cliente aporta capital, ele tem que ter a responsabilidade de devolver. Por isso, ele alienou uma garantia. Então, o fundo que investe, ou seja, os fundos que temos que investem na operação, essa garantia é apenas uma segurança, como um salva-vida numa embarcação. Ele não quer essa garantia, ele quer o capital que ele investiu, ele quer o repagamento. Então, por isso que todo cliente que quer ter a sua independência financeira e captar a nível internacional precisa ter a responsabilidade de captar o recurso e aplicar naquilo que foi originado a demanda de crédito. E vou além. O controle dessa operação de remessa e de vinda, existem dezenas de empresas que podem fazer isso. Até a própria estrutura do cliente pode fazer isso. Não há nenhuma dificuldade em controlar uma conta em real e dólar. Não há. Precisamos, como brasileiros, aprender a trabalhar com conta corrente em dólar e real, euro real. Porque o nosso país, como já disse em outros vídeos, é fortemente influenciado por moedas estrangeiras. Não o nosso, quase todos do planeta. Então é muito importante que, como os empresários e investidores, tenhamos a consciência de que existe uma lei, que é a 4131, que permite que o capital ingresse e volte como investimento. Ele tem que ingressar e voltar. E é por isso que as grandes empresas utilizam mecanismos legais para controlar isso e minimizar o risco do crédito que foi tomado em dólar e euro, ele não sofrer nenhuma, vamos dizer, nenhuma desvantagem. Eu deixo um alerta que, apesar de alguns clientes realizarem 100% da operação solicitando a entrega do capital no Brasil, nessas operações ele não tem um hedge natural, ou seja, quando o cliente pede que o fundo envie diretamente para o Brasil, ele não tem a capacidade de guardar em moeda forte. Aí sim há uma necessidade de fazer um hedge, mas quando ele cria esse caminho aqui, ele tem um hedge natural. Então, por isso que sempre dizemos que em 80% das operações que realizamos, nós criamos uma estrutura coparticipada. E por que fazemos isso? Para proteger o cliente de variações cambiais. Porém, é de uso livre de cada cliente optar ou não por isso. Eu acredito que o mais importante não é entender um pouco, sobre hedge cambial, é entender que existe uma segurança. É entender que temos como controlar e é entender que temos como ter acesso ao capital que todos precisam para investir. E toda vez então que tiver uma dúvida como eu controlo a variação cambial, está aqui o ciclo fechado. Capto, recebo, invisto e aplico. Devolvo, retorno, guardo aqui durante o período que tem e no fim devolvo de volta ao fundo. Ou seja, com essa lição de casa e com essa organização, não há risco de se captar em dólar e em euro. Aliás, eu agradeço a todos que têm nos seguido no canal do YouTube. A semana que vem terá um novo vídeo, iremos criar um novo assunto de suma importância e o objetivo desse canal é dar informações para que empresários e consultores possam entender um pouco mais dos mecanismos que nós brasileiros temos e que estão favoráveis a nós para aportar capital a nível internacional. Eu agradeço a todos, fiquem com Deus, uma semana vitoriosa e o Brasil somos nós que fazemos. Obrigado.